Vamos agora estudar os principais conceitos da teoria dos grafos. Todos esses conceitos são bem simples e intuitivos. Como já vimos, um grafo pode ser representado graficamente por um diagrama contendo pontos e linhas ligando alguns pares desses pontos. E muitos conceitos da teoria dos grafos são sugeridos pela representação gráfica. Por exemplo, se uma aresta E contém os vértices U e V, como neste exemplo, dizemos que E liga o AV, ou incide em U e V, e denotamos a aresta E por E igual a UV entre parênteses, ou simplesmente E igual a UV. Dizemos também que os vértices U e V são os extremos da aresta E. Portanto, dizemos que uma aresta liga seus extremos. Dois vértices incidentes a uma mesma aresta são adjacentes, ou vizinhos. Portanto, os vértices U e V neste exemplo são adjacentes, ou vizinhos, pois ambos incidem na aresta E. Também dizemos que duas arestas incidentes ao mesmo vértice são adjacentes, ou também vizinhas. Neste exemplo, as arestas E e F são adjacentes, porque ambas incidem no vértice V. Pode acontecer de um grafo conter uma aresta com seus dois extremos no mesmo vértice, como a aresta G deste exemplo. Uma aresta desse tipo é chamada de laço. Portanto, G é um laço. Outra situação não tão comum, mas que também pode ocorrer, é a existência de mais de uma aresta ligando o mesmo par de vértices, como as arestas H e H' deste exemplo. Arestas desse tipo são chamadas de arestas paralelas. Dizemos que um grafo é simples se não possui laço nem aresta paralela. A maior parte dos problemas e aplicações estudados em grafos referem-se a grafos simples. Portanto, a maior parte do tempo no nosso estudo de grafos estaremos sempre nos referindo a grafos simples. A ordem de um grafo é o número de vértices que ele possui. Por exemplo, este grafo possui ordem 6, pois ele possui 6 vértices. O número de vértices de um grafo G é denotado por VG, e o número de arestas é denotado por AG. Portanto, se chamarmos este grafo de G, teremos VG igual a 6 e AG igual a 7. Quando o grafo estiver subentendido, usaremos apenas as letras V e A para representar o número de vértices e arestas de G. As notações VG e EG entre barras também são muito utilizadas. Como em matemática, a notação de um conjunto entre barras denota a cardinalidade do conjunto, ou seja, o número de elementos do conjunto. Por último, dizemos que um grafo é vazio se não possui vértices. Se não possui vértices, certamente não possui aresta. A princípio parece estranho falar em grafo vazio, mas grafo é um conjunto. Assim como existe o conceito de conjunto vazio, também existe o de grafo vazio. Esses são os principais conceitos da teoria dos grafos. Existem muitos outros, que serão vistos ao longo do curso.